Vamos dar início à sessão, depois eu vou deixando entrar à medida que os participantes forem entrando também na sala. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, em particular aqui ao António por ter aceito este convite e tão generosamente ter participado aqui na nossa Quase Tudo Tourism Class, que é um evento que nós temos tido com oradores que vêm falar sobre algumas temáticas, sempre relacionadas com a hotelaria, com a restauração. No caso, hoje, como orador, temos o António Roquete, do Esporão, a quem eu muito agradeço a presença e o privilégio da sua participação neste evento. Muito obrigado, António. Hoje vamos falar sobre a sustentabilidade na restauração e na hotelaria, que é um tema que está muito em berra aqui em relação ao Grupo Esporão e no qual vamos também aprender as boas práticas realizadas pelo António e pela sua equipa. Eu chamo-me Ricardo Silva, eu sou diretor-geral da Quase Tudo. A Quase Tudo é uma empresa dedicada a serviços financeiros, à contabilidade, ao processamento salarial, ao apoio à gestão e nós temos uma grande vertente dedicada à hotelaria. E é essa também um dos intuitos destes eventos, é falarmos sobre esta temática que nós tanto gostamos e que é sempre bom ouvir as melhores práticas dos melhores players do mercado e o António está aqui precisamente porque o Esporão tem uma importância fundamental na economia nacional, tem vindo a crescer, mas ele melhor que ninguém irá apresentar-se a si e ao Esporão. Pronto, António, força. Muito boa tarde a todos, obrigado pela presença, muito obrigado ao Ricardo pelo convite para podermos estar aqui hoje e partilhar um bocadinho do que é a história, o percurso recente também aqui do Esporão e o trabalho, partilhar convosco o trabalho que nós fazemos. Eu vou fazer aqui uma apresentação, tenho alguns slides e basicamente vou-vos falar em primeiro lugar sobre, eu presumo que a grande maioria, espero eu, não é? Que conheço o Esporão, já tenho ouvido falar do Esporão, conheço alguns dos nossos produtos, mas vou contar um bocadinho a história da empresa, o que é que se tem passado neste âmbito, num passado recente, talvez nos últimos 15 anos. Depois vou-vos falar também um bocadinho sobre o que é o meu trabalho especificamente dentro do Esporão e nesta organização e depois, para finalizar, vou partilhar convosco algumas boas práticas e algumas soluções que temos em prática e que fomos desenvolvendo também ultimamente. Eu tenho aqui, vou começar, já estão a ver o ecrã, não é? Já está. Muito bem. O Esporão foi uma empresa já não é muito antiga, não é como algumas empresas de vinho portuguesas. É uma empresa que foi fundada em 1973 pelo senhor Joaquim Bandeira e pelo Dr. José Roquete e iniciou a sua atividade no Alentejo, em Reguengos de Monsaraz, na herdade do Esporão, inicialmente com a aquisição da herdade do Esporão, que era uma propriedade agrícola, mas que curiosamente não fazia vinhas, com o objetivo de instalar um projeto para produzir vinho numa escala considerável, mas um produto de alta qualidade, de topo. O início da empresa teve uns primeiros anos um bocadinho atribulados, porque, como todos sabem, em 1974 acontece a Revolução em Portugal, em abril de 74, e o Esporão, que tinha plantado as primeiras vinhas na altura, foi nacionalizado e, portanto, há aqui um interregno de quase 10 anos e só em 1900, portanto, no início dos anos 80, a propriedade começou a ser devolvida, houve que fazer algum trabalho para recuperar as coisas que estavam danificadas, continuar a fazer plantação de vinha, e só em 1985 é que o Esporão lança o primeiro vinho para o mercado, na altura ainda sem ter uma adega, a utilizar as instalações da adega cooperativa local. E em 1987 constrói a sua própria adega e a partir daí começa a produzir cá na herdade.
O produto é muito bem aceito no mercado. No início dos anos 90 lança-se uma segunda marca, Monte Velho, que teve também muito boa aceitação no mercado. E era complicado na altura, porque estávamos no advento das adegas cooperativas, de conseguir parceiros que pudessem ser nossos fornecedores de fruta. Portanto, a opção na altura de poder continuar a crescer foi adquirir mais terra e plantar mais vinha. O Esporão adquire outra propriedade no início dos anos 90, aqui na região de Reguengos de Monsaraz também. É também nos anos 90 que arranca com a produção de azeite, com a aquisição de um lagar que já existia em Serpa. É nessa altura também, em meados dos anos 90, que constrói a barragem que existe hoje em dia aqui na Herdade do Esporão, que permitiu também aumentar e alargar a produção, e é também na década de 90 que inicia a atividade de enoturismo, construindo de raiz uma estrutura, um edifício que pudesse receber os visitantes, e nesse aspecto foi também pioneiro com um projeto de raiz para enoturismo que não existia em Portugal. Não é? Existiam já as caves de vinho do Porto, instaladas em Gaia, que recebiam visitantes já há muito tempo, mas uma coisa deste tipo não existia. Passa-se a década de 90 com a empresa a crescer, concentrando a maior parte das suas vendas em Portugal principalmente, a começar a ter também já alguma atividade no Brasil. Na década seguinte, nos anos 2000, em meados dos anos 2000, dá-se, se assim quisermos chamar, uma mudança de geração na liderança da empresa, passando a exercer funções o atual CEO e filho mais novo do João Roquete, filho mais novo do Dr. José Roquete. Com a chegada do João, há, se quisermos dizer assim, de certa forma, um shift, uma mudança nos modelos de produção. Começa a haver uma grande preocupação com uma gestão sensata e apurada do que são os recursos, não é? Os fatores de produção em agricultura. Eles, se não forem cuidados e nutridos, podem ser finitos, não é? Os solos, a água, mas também o que é o ecossistema e tudo o que ajuda a que ele esteja integrado e de boa saúde. Em primeiro lugar, começou-se por fazer um estudo, um levantamento do que era toda essa realidade, do que é que acontecia, e depois, a seguir a isso, começam a tentar procurar-se modelos de produção que se pudessem aprender e adaptar à realidade que aqui tínhamos. É nessa altura que surge um modelo que já existia na altura, não é? Que era a agricultura biológica, que apresentava resultados muitíssimo interessantes, quer no fomento da vida dos solos, que é um fator de produção importantíssimo, mas também com um resultado final de altíssima qualidade, o que era algo que era também uma preocupação, não é? Portanto, era importante continuar a melhorar a qualidade dos produtos. A partir dessa altura, começam-se a fazer muitos estudos, muitos ensaios, como eu tinha dito há pouco, para caracterizar, em primeiro lugar, a realidade que tínhamos, mas depois também para adaptar as soluções que esse modelo produtivo defendia à realidade, não é? Ao ecossistema, ao elemento que existia aqui no Alentejo. Portanto, começa um estudo muito grande dos tipos de solo, de quais é que eram as características que tinham, de como é que eles poderiam ser melhorados. Como eu falei, começam-se a testar práticas de agricultura biológica. A agricultura biológica, os manuais, muita da literatura e da informação que existe e que existia, foi desenvolvida no centro da Europa, com características muito particulares, não é? Dessa região. A nossa localização nesta latitude apresenta características que são bastante diferentes e que requerem soluções que se adaptem à realidade que nós temos. Vou-vos dar um exemplo.
Um dos problemas mais complicados que existem no centro da Europa são problemas relacionados com a umidade e, portanto, com fungos e com doenças associadas a esse tipo de características. Ora, no Alentejo, isso são características que não se apresentam, são problemas que não existem. Temos outro tipo de problemas que são, por exemplo, as pragas, os insetos. É um problema complicado. E, portanto, fomos visitar também muitos outros produtores, tentar aprender e depois, ao longo de um período de quase 10 anos, foram-se testando e desenvolvendo este tipo de soluções que não utilizam químicos de síntese e, portanto, retiram completamente produtos tóxicos do que são os elementos, não é? O solo, a água, e que depois eventualmente passam também aos produtos e depois às pessoas que os consomem, peço perdão, e fomos tentando encontrar as soluções que melhor se adaptavam aqui aos problemas que tinham e às características. Isso foi um período muito, muito interessante, de muito trabalho. Aqui o que eu estou a partilhar convosco são alguns exemplos, não era? Este slide anterior mostra isto, são abrigos para morcegos que estão instalados em toda a herdade do Esporão. Só para vos dar uma ideia, um morcego come diariamente 2/3 do seu peso em insetos. Não é? Hoje em dia temos aqui, e antes se calhar um problema com os morcegos, mas os morcegos aqui da nossa região podem ser, e são aqui no nosso caso, um auxiliar importantíssimo, porque nos ajudam a combater as pragas. No caso das plantas, as plantas podem também ajudar a combater pragas de insetos e a melhorar a fertilidade do solo. Como é que elas podem ajudar a combater as pragas de insetos? Atraindo ou servindo de alimento para outros insetos que são predadores dos insetos que nos causam problemas, ou tendo características que são repelentes de insetos que nos causam problemas. Isto são alguns exemplos. Outra boa prática que começámos a fazer foi incluir em todas as vinhas que replantávamos ou que eram plantadas de início, em cada 10 linhas de vinha, começámos a instalar linhas que têm arbustos autóctones, criando barreiras de biodiversidade no meio das vinhas, que ajudam a fixar aves, insetos e, portanto, outros animais que nos podem ajudar no combate. Portanto, um modelo agrícola é tanto mais, que não utiliza químicos de síntese e produtos que combatem os problemas que temos, é tanto mais eficiente quanto mais elementos existirem quanto maior for a biodiversidade e mais elementos existirem neste sistema, para que se ajudem a manter um equilíbrio, não é? E ainda assim, o Esporão, aqui na herdade do Esporão, tem uma área à volta de 500 hectares de vinha e é uma área considerável de uma monocultura e, portanto, isso pode acarretar alguns problemas. Outra área onde fizemos bastantes estudos e bastantes desenvolvimentos é na gestão da água, não é? Como sabem, a água é um recurso cada vez mais escasso e nós aqui no sul da Europa sentimos-lo. Posso-vos partilhar convosco que este ano, felizmente, conseguimos ter a barragem que temos cheia, mas que já não a tínhamos cheia há mais de 7 anos. Portanto, são anos sucessivos de seca, o que pode ser um problema. Portanto, estudar muito bem quais é que são as necessidades das plantas, quais é que são as necessidades dos solos e não utilizar água demais e usar exatamente a água que precisamos, sem fazer desperdício e, portanto, e na componente industrial a mesma questão. Os solos também são, como eu dizia há pouco, são um fator de produção importantíssimo e portanto, a agricultura biológica, as culturas, a inserção de composto ajudam a melhorar a sua fertilidade, a percentagem de matéria orgânica, que depois faz com que a vida microbiana no solo seja muitíssimo mais efusiva, não é? E presente, e isso ajuda a que o solo consiga fazer maior retenção de água, seja mais eficiente, e ajuda também a que as raízes das plantas consigam mineralizar os componentes desse solo e torná-los mais facilmente acessíveis às plantas. Portanto, outra coisa, uma boa prática relativamente aos solos tem a ver também com a não mobilização dos solos. Nós fazemos só mobilizações muito, muito superficiais, porque a mobilização dos solos faz com que se percam nutrientes por oxidação e por lixiviação, não é? Porque se perdem com as águas. Fazemos também, começámos a fazer a produção de composto em larga escala, reutilizando subprodutos
das unidades industriais que aqui temos e, portanto, transformando o que é normalmente um problema em um subproduto num produto que é vantajoso, que é útil ao ciclo produtivo que temos e que acrescenta valor à atividade. Depois, pronto, associada a isto também há uma componente muito, muito importante de estudo, de pesquisa. Temos também alguns talhões, alguns ensaios de estudo, que são autênticas bibliotecas vivas de plantas, que neste caso que se chamam campos ampliográficos. A ampliografia é a ciência que estuda as variedades de vinha e nós temos temos um talhão que chamamos, que é um campo ampliográfico, que tem perto de 200 variedades. Basicamente, cada linha de videira, como existe nas vinhas, tem uma variedade diferente. Neste campo de ensaio, temos presentes as mais importantes variedades autóctones portuguesas, das principais regiões vitivinícolas. Portugal é um país muitíssimo rico em variedades autóctones, nativas, tem mais de 250, é uma grande riqueza, mas infelizmente muito poucas têm utilização comercial, têm utilização produtiva. E, portanto, algumas delas até correm o risco de se perder se não forem utilizadas. Portanto, temos um banco genético e depois temos também as mais importantes castas internacionais. Qual é que é o objetivo de ter estas plantas? Portanto, é ter um banco genético em casa, fundamentalmente, mas depois também fazer ensaios e testar quais são as plantas, quais são as variedades que melhor se adaptam às condições que nós temos aqui e às condições que nós acreditamos que vamos ter no futuro. Portanto, resistência à seca, as plantas que são mais resistentes à escassez de água, mais resistentes às altas temperaturas, que produzem vinhos com as características que cada vez mais são apreciadas também, não é? Vinhos com uma maior frescura, maior acidez, com menor teor alcoólico. Portanto, tudo isto é um trabalho que, como imaginam, demora bastante tempo a fazer e tem vindo a ser feito ao longo dos anos e hoje em dia já são feitas reenxertias de algumas vinhas que se percebe que não tinham a variedade que era adequada e passam a ter uma variedade bastante mais eficiente, ajustada e que produz que dá melhores resultados. Portanto, isto foi um processo bastante longo, que durou mais de 10 anos, e o Esporão acabou por... E outra coisa que era muito importante também perceber relativamente à agricultura biológica era se, de facto, algo que nós já tínhamos a percepção que acontecia, era que os produtos, não é, os frutos, os legumes produzidos através da agricultura biológica eram melhores, eram mais saborosos, tinham mais nutrientes e tinham menos produtos tóxicos. Era preciso perceber também como é que isso se refletia no produto final, que é após a sua transformação. Portanto, foram também feitos esses ensaios, esses testes, e o Esporão acaba só por lançar no mercado o primeiro produto certificado de agricultura biológica em 2015, e a partir daí iniciou-se um percurso de certificação, não é? Apesar de há muito tempo vimos a adotar essas práticas e a testá-las e a desenvolvê-las e a melhorá-las, acaba por ser só nestes últimos anos é que iniciamos o período de certificação, que demora à volta de 4 anos, e hoje em dia, neste momento, a partir do ano passado, no Alentejo, toda a área de vinha que o Esporão tem, e já é deste ano no Douro também, toda a área de vinha que o Esporão tem é certificada em agricultura biológica, garantindo assim produtos de melhor qualidade e que, está aqui um bicho, e que melhor expressam as características da sua origem, não é? Do local de onde provêm e requerem menor intervenção depois na adega. A mesma coisa se aplica depois também com o azeite. Nós temos cá também uma área de olival, na Herdade do Esporão, à volta de 100 hectares. Trabalhamos também com muitíssimos outros produtores. Temos alguns azeites já certificados de agricultura biológica e alguns vinhos também. Portanto, todos os azeites que são feitos e os vinhos com os nossos frutos, com as nossas uvas e com as nossas azeitonas são certificados. Os outros, não é? Porque fazemos também muitos outros com matéria-prima de parceiros nossos. O objetivo agora, a ambição agora será conseguir convencê-los e dar-lhes esse apoio a esses nossos parceiros para que façam também esta conversão e com isso possamos aportar maior qualidade a toda a gama de produtos que fazemos.
Falar-vos agora um bocadinho também da operação do lagar de azeite. Eu referi há pouco que o Esporão começou a fazer azeite, iniciou-se na produção de azeite em meados dos anos 90, com o lagar em Serpa. Em 2016, abandona o lagar de Serpa e construímos um lagar aqui na herdade do Esporão, que acrescenta também informação, não é? Um motivo acrescenta valor ao que é a nossa oferta turística, uma vez que é também visitável, mas construiu-se um lagar de raiz, que é uma operação totalmente zero desperdício. E o que é que isto fundamentalmente quer dizer? Quer dizer que, de todos os inputs que existem nesta unidade industrial, nada é desperdiçado e nada é resíduo. As águas que são utilizadas nas lavagens são reutilizadas, são tratadas e são reutilizadas como águas cinzentas para rega ou como águas cinzentas depois para as canalizações. A matéria verde, portanto as folhas e os ramos, é utilizada para fazer composto. O caroço é utilizado para produzir energia elétrica e, mais recentemente, um produto, um subproduto que de alguma forma se conseguia valorizar, que era o bagaço de azeitona. Começámos, ou seja, o mercado alterou-se, deixou de ser valorizado, portanto, era algo pelo qual quem utilizava esse subproduto nos pagava para o poder receber e depois continuar a transformar. Isso alterou-se, portanto, nós é que tínhamos que pagar quase a esse transformador para remover o produto daqui, e estamos neste momento a iniciar um projeto em que utiliza o bagaço, um projeto regional que envolve a EDIA e outros players, para produzir, utilizando esse bagaço e o que já fazíamos, uma maior quantidade ainda de composto, e composto de alta qualidade, portanto, transformando o que era um problema, no fundo, num valor, numa vantagem, num fator de produção. Em termos energéticos, portanto, ao que acrescentámos recentemente com a construção do lagar, tínhamos já a produção de energia elétrica através de painéis fotovoltaicos, num dos edifícios no armazém de produto acabado, o telhado virado a sul, que é esta imagem que temos aqui, está totalmente coberto de painéis fotovoltaicos, assim como o pardão da barragem que temos que virado a sul. Portanto, isto já nos garantia à volta de 50% da energia que o complexo aqui consome anualmente, com a utilização que começámos a fazer do caroço de azeitona desde 2006, a instalação de uma caldeira que produz calor através da utilização desse caroço, passámos a ser autossuficientes em termos energéticos e passámos também a ter um excedente, um produto que podemos utilizar ainda, que é o caroço de azeitona. Temos até alguns protocolos aqui com a comunidade local, com algumas ajudas ou a instalação de caldeiras em casas das pessoas e depois fornecendo gratuitamente o caroço de azeitona. Outra medida que se teve a nível da transformação industrial foi a redução do peso do vidro nas garrafas. Portanto, isto não é uma coisa que não acontece de um dia para o outro, é uma coisa gradual, é uma coisa que já começou já na década de 2010, nesse período, mas que nos levou a uma redução de peso substancial em cerca de 70% da nossa produção, com um impacto ambiental significativamente menor, mas também em termos de custos de fator de produção, com uma redução bastante maior, uma significativa de custo em componente. A mesma coisa para os plásticos que eram utilizados no embalamento e nas paletes, e a mesma coisa também para o cartão e para as tintas que eram utilizadas no cartão. Portanto, deixámos de utilizar as tintas com cores, utilizamos só uma cor e com isso uma diminuição substancial, tanto de custo como de pegada carbónica. Pronto, de uma forma mais ou menos resumida, e em termos do que é o Esporão e do que é a sua atividade principal, isto são alguns exemplos de boas práticas que estão em curso
no que é a atividade principal. Agora vou-vos partilhar convosco aqui um bocadinho o que é a nossa atividade, que é o enoturismo, não é? No fundo, nós temos unidades na Herdade do Esporão, que é onde existe há mais tempo, e temos também na Quinta dos Mursas, no Douro, que é onde produzimos também uma quinta onde produzimos vinho, e no Minho, mais recentemente na Quinta do Amial, onde produzimos vinho também. Fundamentalmente, o nosso objetivo é partilhar com as pessoas os nossos produtos, através de uma muito boa experiência, de uma experiência de qualidade, mas também é um dos nossos papéis, é também partilhar, comunicar com o cliente final, com o consumidor final, o que é que são os nossos modelos de produção, o que é que nós fazemos, como é que nós fazemos e também o que é a identidade de cada um dos territórios onde cada uma dos enoturismos está inserido. E isso, obviamente, que ajuda também a diferenciar o que são os produtos de cada uma dessas origens, uma vez que têm características únicas, não é? Há seguramente pessoas a fazer este tipo de trabalho em muitos outros sítios do mundo, muito, muito bem feito, mas neste contexto, com estas características, somos únicos, não é? E é isso que procuramos também divulgar e mostrar a todos os nossos visitantes. Obviamente, vendemos os nossos produtos, não é? É algo que está disponível, a venda direta. Ultimamente, com todas estas restrições, avançámos também para uma loja online, portanto, é uma reação que tivemos nestes acontecimentos recentes, que convido todos a visitar se estiverem interessados. Mas depois, fundamentalmente, partilhamos com as pessoas quase todos os processos e todos os métodos, seja na parte agrícola, seja na campanha de transformação. Portanto, há visitas guiadas ao que são as adegas, ao lagar de azeite, algo que suscita sempre bastante interesse. Mostram-se, exemplificam-se algumas técnicas particulares, falam-se sobre o que são as variedades que utilizamos. Temos em cada um dos territórios, felizmente, ecossistemas e paisagens que nos cabe a nós também fomentar, tratar, mas partilhar e divulgar com as pessoas, que podem ser explorados, que acrescentam muitíssimo à experiência e que têm cada vez mais procura. E, obviamente, damos a degustar com suporte, com apoio, os produtos que fazemos e não há dúvida nenhuma que não há melhor contexto para o fazer do que o local onde eles são produzidos e as pessoas que os ajudam a produzir. Portanto, fundamentalmente, é um bocadinho isso que fazemos. A gastronomia é uma parte, obviamente, muito, muito importante do que é esta mostra e esta partilha do que são os produtos, não é? Nós produzimos vinhos, azeites e cerveja artesanal e não há melhor plataforma para a partilha e para a divulgação destes produtos do que a mesa, não é? Sabemos que isso é verdade. E aproveitamos o que são esses veículos, se assim quisermos, para implementar aí também boas práticas no sentido do que já vem sido, do que tem vindo a ser feito nas outras unidades. No Alentejo, basicamente a oferta é esta. A grande diferença que existe do Alentejo para a Quinta dos Mursas no Douro, da Herdade do Esporão no Alentejo, e para a Quinta do Amial, na região de Ponte Lima, na margem do Rio Lima, é fundamentalmente o alojamento. Obviamente, no Douro e no Minho são unidades mais pequenas e oferecem alojamento. São casas, fundamentalmente são casas de quinta. Na Quinta dos Mursas temos 5 quartos disponíveis. As atividades são atividades muito parecidas com as que eu referi há pouco, portanto, atividades que demonstram quais é que são o processo de obtenção dos produtos que aí produzimos, a degustação, mas depois também a interação com o que é a natureza e o ecossistema e o ambiente natural que aí está, portanto, e proporcionando experiências muitíssimo agradáveis associadas aos nossos produtos, que têm, obviamente, um papel muito importante no que é a construção da marca. O Douro tem características muito especiais, são essas que tentamos, e produtos únicos também, são esses que procuramos, em primeiro lugar, pesquisar e depois incluir no que é a oferta e partilhar com as pessoas. Na Quinta do Amial, em Ponte Lima, exatamente a mesma coisa. Tem uma disposição, se calhar, ligeiramente diferente, mas a oferta tem mais ou menos a mesma dimensão. Tem 5 suítes disponíveis.
Tem sala de degustação, podem-se visitar as adegas, pode-se visitar as vinhas, pode-se degustar os produtos, pode-se interagir com o que é a região, não é? No Douro temos o Rio Douro, temos a montanha, temos uma série de coisas interessantes. Em Ponte Lima temos a meia hora o Parque Nacional da Peneda Gerês, uma das áreas de montanha mais fantásticas que temos no nosso país. Temos a meia hora também a costa atlântica, com características que todos conhecemos e subejamente apreciadas, e, portanto, com isso conseguimos proporcionar, associado aos nossos produtos, experiências de altíssima qualidade. Portanto, resumidamente, o nosso trabalho, o meu trabalho e da minha equipa dentro desta organização é a operação destes centros de experiência, como nós lhes chamamos, destes enoturismos ou oleoturismos. Relativamente ao que é a sustentabilidade, eu nem gosto muito de lhe chamar sustentabilidade, porque é uma palavra que de facto tem sido tanto utilizada, que já é praticamente um chavão, não é? E quando as palavras assim são, quase que começam a esvaziar-se de conteúdo e a perder importância. Eu gosto mais de lhe chamar, ou nós gostamos mais de lhe chamar, uma gestão sensata do que são recursos. E vou partilhar agora, obviamente, o enoturismo da Herdade do Esporão. Está aqui um bicho. O enoturismo da Herdade do Esporão é o primeiro de todos e, portanto, é onde esse trabalho começou a ser feito antes. Tem também características em termos de escala e de dimensão diferentes das dos outros e, portanto, neste aspecto, nesta área, nesta temática, é onde demos já mais passos e temos mais trabalho feito, sendo que ainda temos muitíssimo caminho pela frente e há muitíssimo que podemos fazer. Mas, fundamentalmente, e agora referindo-me ao restaurante, tem muito, pronto, nós de facto, é um grandíssimo privilégio estar inserido neste contexto aqui, não é? Numa área muitíssimo vasta, tanto a área agrícola como também a área de floresta. O Esporão tem perto de 2.000 hectares, dos quais 500 serão vinha, 100 olival, depois tem uma barragem que ocupa à volta de 120 hectares, e toda a restante área, portanto, que é uma área ainda considerável, é a área de floresta. Não é uma floresta como aquelas que nós vemos na televisão, não é com pinheiros, a floresta é o bosque mediterrâneo, que tem fundamentalmente azinheiras e sobreiros. Nós aqui quase não temos sobreiros, temos só azinheiras, e é bastante mais disperso, mas é floresta e é bosque, e isso é também uma grande riqueza e que nos pode aportar bastantes fatores de produção. E, além disso, outra coisa que é também, que não podemos negar, um grande benefício e uma grande vantagem é estarmos inseridos numa organização que tem, de facto, esta cultura de boa e esta dinâmica de boa gestão de recursos já numa série de outras áreas, como a agricultura, como a transformação e por aí fora. Portanto, isso é de facto uma vantagem, mas não deixa não deixa de significar que não é, o nosso trabalho, a hotelaria, não é, o hospitality, a restauração, tem características muitíssimo específicas que são completamente diferentes do que é fazer agricultura ou do que é fazer uma transformação, não é? De alguma forma, mas depois tem muitíssimas outras especificidades e particularidades. E, portanto, há aqui muito percurso que teve que ser feito por nós, pela equipa que trabalha nos enoturismos e por essas pessoas, mas de facto ajuda muito para um ponto de partida estar inserido numa organização em que já existe essa cultura em que as pessoas estão perfeitamente familiarizadas e aceitam e compreendem e percebem e também procuram, de facto, maneiras, modelos, soluções para ser mais eficiente, para ter menos desperdício, para produzir maior rentabilidade e para ter melhores produtos e produtos de maior qualidade. Portanto, mas fundamentalmente é muito importante envolver as equipas. É importante falar com as pessoas, partilhar com elas os problemas ou as questões que queremos solucionar,
o que é que queremos resolver e inseri-las, partilhar com elas quais é que são todas as hipóteses e quais é que são todas as soluções. Eu vou-lhes dar um pequeno exemplo que esta fotografia, se calhar, ajuda aqui um bocadinho a representar. Existem hortas aqui na Herdade do Esporão já há bastante tempo, mas as hortas eram geridas pelo Departamento Agrícola. O Departamento Agrícola tem o seu maior objetivo e a sua maior preocupação é produzir uva e azeitona, e já tem uma quantidade de trabalho enorme e portanto, tomar conta de uma horta que tivesse 4.000 metros quadrados, ou 1 hectare, ou 2 hectares, aquilo era, no fundo era uma chatice, era uma maçada, eles lá faziam porque lhes pediam, mas então o que é que fizemos? Transferimos a gestão das hortas para a unidade de turismo dos centros de experiência. O que é que isso requereu do nosso lado? Bastante mais envolvimento das pessoas, mais trabalho, mais acompanhamento, e a partir do momento em que isso aconteceu, obviamente houve uma melhoria na eficiência, uma melhoria na eficácia, uma melhoria no produto final, porque havia bastante maior proximidade no que era o ciclo do produto. Portanto, envolver as equipas é muito, muito importante, e quem fala de ingredientes produzidos, que é de facto uma coisa, fala de outros aspectos, de outras partes da equipa, não só a equipa de cozinha, não só as equipas do restaurante, mas as equipas de front office, os guias, todos eles podem ter um contributo importante para ajudar a encontrar, para estarem envolvidos e ajudar a encontrar soluções para melhorar e ser mais eficiente neste tipo de questões. Mas obviamente as hortas foram um grande contributo e passámos a ter produtos, não é, que estão aqui a poucos metros de distância de nós, que são colhidos no momento exato e, portanto, em termos de qualidade, conseguimos melhorar bastante o que era a qualidade nos nossos produtos. Obviamente, em termos de custos, conseguimos diminuir de alguma forma também, porque apesar de manter um custo, o custo de produção não se compara, não é, de adquirir um produto que já passou por alguns intermediários, e aqui sabemos qual é a origem do produto, sabemos qual é que é o ciclo dele, se não sabemos, aprendemos e ficamos com uma proximidade e com um conhecimento que depois pode ser muitíssimo útil depois para a transformação. Só para lhes dar a nota, por exemplo, no verão de 2019, cerca de 60% dos legumes que produzimos, que consumimos aqui nos nossos restaurantes, foram produzidos por nós aqui na Herdade do Esporão. Acrescentar também que a unidade da Herdade do Esporão gera também o refeitório da companhia, que produz diariamente à volta de 200 refeições, que são as pessoas que aqui trabalham, e de certa forma isso ajuda-nos também a ser muito mais equilibrado e portanto, é também uma outra unidade que consome produtos, e isso ajuda-nos a ser também mais eficiente. Trabalhar também, fazer uma pesquisa local com produtores locais, não é? Em vez de estarmos a mandar vir, que é muito mais fácil, pedir à macro que venham coisas que sabemos, às vezes sabe-se lá de onde, fazer uma pesquisa aqui à volta, na nossa região. Quem é que são as pessoas que produzem coisas que podem ser interessantes para nós utilizarmos? É uma maneira de ajudar a dinamizar o que é a comunidade. Garantimos na mesma menos milhas, menos quilómetros nos produtos, igual frescura, igual qualidade, e estamos a ajudar a desenvolver a nossa comunidade local, que é algo também que é muitíssimo importante. Tendo proximidade, e é uma coisa que demora tempo a construir, não é? É uma coisa que dá trabalho e demora tempo esta proximidade com os fornecedores, conseguimos depois passar para a fase que é a seguir, que é vamos olhar para embalagens, como é que as coisas vêm? Não queremos coisas embaladas, queremos embalagens reutilizáveis, queremos embalagens de plástico. É um compromisso que temos que ser exigentes com os nossos fornecedores, mas também temos que ajudá-los a encontrar soluções, não é? Eu compro leite aqui ou um produtor, nós compramos leite a um produtor de ovelhas e a um produtor de cabras aqui local, porque gostamos de aprender como é que os produtos se transformam e também gostamos de usar produtos locais, e em vez de estar a vir embalado o leite que compramos, resolvemos adquirir uns recipientes que são reutilizáveis,
e, portanto, é um investimento que se paga rapidamente e é menos um resíduo que produzimos. Mas olhar muito bem para o que é o território, para todas as sinergias que se podem fazer, para todos os problemas que há, não é? Para tentar usar ao máximo, usar de forma eficiente todas as possibilidades que existem no nosso território, não é? Seja utilizando animais, seja utilizando outros produtores, utilizando subprodutos, criando aqui sinergias, tudo isso são coisas que nos ajudam a ser mais eficientes e a garantir que entregamos aos nossos clientes um melhor produto também, um produto mais ecológico e também com um sabor mais eficiente. Isso é muito, muito importante. Outras práticas que são interessantes e que envolvem também pesquisa e estudo das equipas são a transformação, não é? Conservar produtos, não é? Imagina, na época, se nós seguimos a sazonalidade, não é? O tomate, no verão é que temos tomate e produzimos uma determinada quantidade de tomate. Não estamos com um movimento suficiente para gastar todo o produto que estamos a produzir. Vamos estudar, vamos procurar soluções para podermos conservar esse produto e, portanto, depois há diversas formas. Pode-se fermentar, pode-se curar, pode-se salgar, pode-se pôr em pickle, portanto, encontrar soluções que nos ajudem a preservar, a não deixar que se estrague e a acrescentar valor. Depois, mas tudo isto envolve, obviamente, eu não gosto muito da palavra obsessão, mas tem que estar muito, muito presente na cabeça de todos e das equipas de todos, como é que vamos melhorar, não é? Envolve pesquisa e estudo e envolve partilha. Então, algo que nós fazemos também é, com elementos das nossas equipas, vamos procurar essas boas práticas, que também já existem por esse mundo fora, e também às vezes em Portugal, e que são referência, e então vamos tentar ir receber esse conhecimento, ou vamos estudá-lo, vamos lê-lo, vamos ver, ou então vamos visitar essas pessoas e fazer estágios e tentar aprender como é que essas outras organizações fazem e que soluções é que utilizam para os mesmos problemas e para as mesmas questões que nós temos e portanto, e assim tentar melhorar e tentar evoluir. É muito importante isto, passa muito por isto. Mas outras medidas que nós temos tomado cá, reduzimos na cozinha drasticamente, em quase mais de metade, a utilização de papel. O papel é utilizado em muitas unidades, em muitas cozinhas, para fazer as limpezas, não é? As limpezas diárias ao fim de cada... reduzimos esse papel, passamos a utilizar panos que depois lavamos cá e que são reutilizáveis. Portanto, deixámos de produzir resíduo. Reduzimos também em mais ou menos 20% a utilização de plástico. Não só... em plástico eu refiro-me aqui ao plástico fino, não é? O filme, não é? Não é papel celofane ou o cling film, também algo que é prática comum utilizar-se na indústria, mas que acaba por ser um resíduo e um resíduo com bastante impacto. Adquirir embalagens que sejam reutilizáveis e permanentes e procurar soluções. Estamos aqui a testar, isto são aqui algumas imagens de alguém com quem fizemos alguns workshops que têm soluções hoje em dia que podem servir de alternativas ao que é a utilização do cling film. Neste caso são uns panos que são onde é aplicada a cera de abelha e com isso que os torna resistentes e podem utilizar-se com essa função. Há um trabalho também importante que fizemos em termos de pesquisa para passarmos, um dos objetivos para este ano, é implementar uma linha de detergentes que sejam detergentes orgânicos, portanto detergentes com substancialmente menor impacto, mas também outra coisa muito interessante e também que temos feito é, uma vez que temos o privilégio de estar inseridos numa organização tão diversa, perceber como é que podemos utilizar nós próprios e acrescentar valor a subprodutos dessas outras indústrias. Por exemplo, nós produzimos cerveja artesanal com os dresshes, que é um subproduto da cerveja artesanal, pode ser utilizado na alimentação animal,
mas também pode ser utilizado para fazer pão. Nós fazemos pão cá, portanto pode ser utilizado. Usamos as borras do vinho também nas cozinhas. Reutilizamos o vinho que não é, ou seja, as garrafas que não são utilizadas na mesa do restaurante dos clientes. Esse vinho utilizamos para fazer um vinagre que utilizamos cá. A cerveja também é utilizada para fazer um sabonete que depois temos aqui disponível nas nossas lojas. Outro projeto interessante que estamos a desenvolver este ano com uma marca de roupa portuguesa que é a La Paz, que tem vindo a trabalhar connosco, que faz as fardas, basicamente, das nossas equipas, e é produzir fardas para as equipas que são feitas a partir de materiais reciclados. Estamos neste momento na fase de desenho e de finalização da escolha do que serão as matérias-primas. Não foi fácil, o sistema não está muito o circuito não está muito habituado a fazer a sua utilização, mas uma das hipóteses, que é esta que está aqui representada, é reutilizar batas, serem tingidas e serem tratadas e depois serem essas batas utilizadas pela equipa de cozinha, mas também há a hipótese de se utilizarem fibras que são recicladas ou mesmo tecidos que possam ser reciclados. Outra coisa que é muito importante se queremos ser eficientes e se queremos evitar desperdício e acrescentar valor é sermos rápidos muitas vezes a reagir, não é? E esse último ano foi de facto um grande exemplo disso. Nós, como eu vos falei, não é? Tínhamos uma horta preparada para fornecer uma determinada quantidade de produtos para um ano de 2020 que estaríamos à espera que fosse um dos melhores anos de sempre da nossa atividade, e acabou por não ser assim, acabou por ser quase o oposto, e acabámos por ter um grande excedente de produto. Fizemos as conservas que conseguíamos fazer, mas implementámos também, durante o período em que tínhamos as coisas frescas, a venda e a entrega de cabazes, tanto localmente como algumas pessoas em Lisboa, e fizemos também a doação de alguns desses produtos a organizações locais de apoio, como as ReFoods locais. Mas outra das coisas que fizemos foi, nós fazemos cá pão frequentemente e habitualmente, e tínhamos também muitos produtos frescos, e com o tempo que estávamos parados, muitos desses produtos são perecíveis. Então uma das soluções que encontramos, que acabou por ter um ótimo resultado e ser muito popular, foi resolvemos fazer uns eventos pop-up em que fazíamos pizzas, em que reutilizávamos esses produtos e usávamos a massa-mãe para fazer pão, para fazer pizzas. Esse é outro exemplo. A loja online é também outro exemplo de conseguir reagir rápido e tentar utilizar recursos que já existam e não deixar que eles se desperdicem. Mas temos bastantes outros exemplos. Outra coisa que eu não referi e que temos em prática em todas as nossas unidades é, por exemplo, e essa foi logo das primeiras medidas que tomámos, acabámos com garrafas de água, tanto de plástico como de vidro, implementámos garrafas de águas reutilizáveis, um sistema para tratamento dessa água, e usamos somente garrafas reutilizáveis e a água local. Um episódio muito curioso dessa medida ou desse projeto propriamente dito é que tivemos a sorte de usarmos umas garrafas que são muito bonitas e que geravam um interesse bestial por parte dos clientes. Colocámos as garrafas à venda na loja e, com a receita de venda das garrafas, praticamente pagámos o equipamento que trata a água. Portanto, no fundo, é ter um bocadinho é ser criativo, ter a preocupação com as questões, tentar encontrar soluções, olhar à nossa volta, ter as pessoas todas envolvidas e tentar fazer o melhor possível. Tivemos também a felicidade de ter um reconhecimento por este trabalho que temos feito aqui no Alentejo, agora no início deste ano, que foi muito bom. Não pudemos receber visitantes, mas tenho ideia que as pessoas vão ter ficado todas um bocadinho com mais vontade de nos vir cá visitar. Mas pronto, fundamentalmente é isto. Temos a noção que ainda só fizemos uma pequenina parte, não somos fundamentalistas, não queremos ser fundamentalistas.
utilizar só ingredientes produzidos aqui por nós. Sabemos que é muito difícil, não é? Se eu quiser produzir cebolas que eu uso durante um ano inteiro, vou ter que entrar numa outra, tenho que arranjar uma maneira de as conservar, tenho que ter câmaras de frio. Entramos já noutro aspecto. No fundo é ser sensato, mas ser preocupado. Podemos melhorar em muitas outras coisas. Temos a certeza que o caminho é por aqui, para continuar a poder oferecer produtos de excelência e experiências de excelência aos nossos clientes, e com isso ajudar a promover e a divulgar o que são as marcas, as nossas marcas e os nossos produtos, que é no fundo a nossa missão principal. Muito, muito obrigado a todos. Espero que não tenha sido demasiado maçador. Não, eu acho, António, que foi bastante esclarecedor até. Acho mesmo que, pronto, realmente vocês têm aqui uma atitude que é fundamental, ainda para mais sendo uma organização da dimensão da vossa. Eu gostava de colocar aqui uma questão que é a seguinte: há sempre uma certa desconfiança na implementação destas metodologias, porque se considera muitas vezes que é mais um custo. A crescer aos custos que já por si, pronto, por exemplo, nas comidas e bebidas são elevadas. Como é que tu desmistificas um pouco esta crença? Já abordaste aqui ali alguns aspectos, mas... Sim, eu acho essas, obviamente, se a boa prática ou se a prática não trouxer resultados, é difícil de convencer as pessoas e de se implementar, não é? Agora, se conseguirmos demonstrar que conseguimos ter maior qualidade no produto final e conseguimos ser mais eficientes, portanto, reduzir custos, se calhar podemos ter um bocadinho mais de trabalho, mas é uma questão é uma questão de tempo. De facto, e eu já disse isso há pouco, é uma grande vantagem nós termos a nossa atividade inserida nesta organização, porque tem um passado recente, mas são mais de 10 anos, em que essa cultura tem vindo em crescendo. E, portanto, as pessoas têm isso perfeitamente interiorizado e é mais fácil, não é? Mas pela minha experiência, demonstrando-se, quando as pessoas percebem por A mais B que o resultado final é melhor e que o processo pode ser ser mais complicado a implementar, ser uma mudança, não é? As pessoas são todas, no fundo, quase que naturalmente aversas a mudar, não é? Somos mas se demonstrarmos que conseguimos ser mais eficientes e fazer melhor, eventualmente acabamos por conseguir. Tu achas que esta questão da mistificação tem efetivamente a ver com as pessoas não fazerem efetivamente as contas? Ou seja, não pensarem no mais além, que o investimento se paga, como tu disseste, em alguns momentos, a si próprio num determinado prazo, e as pessoas ficam sempre a pensar que é o custo, é o custo, é o custo? Isso é muito importante. Eu vou dar aqui alguns outros exemplos. Olha, nós não podemos, não se pode ser também fundamentalista e não se pode ir. Há um tempo atrás, o nosso chefe de cozinha, há mais ou menos 2 anos, foi passar um tempo à Finlândia, a um restaurante que é o Nola, que é um restaurante que produz, eu já não sei, mas aquilo acho que produz 12 quilos de resíduos por semana, nós produzimos aqui, nós há um ano e meio, há 2 anos, produzimos 80 quilos por dia. E, portanto, os tipos têm na sala do restaurante, obviamente só fazem coisas fantásticas, mas tinham um equipamento que é um compostor. Epá, que equipamento fantástico! O que é um compostor? O compostor é uma máquina que acelera um processo natural, que é a compostagem, que demora tempo. Os combustores começam a custar 30 capas e podem ir até aos 80 ou aos 90 capas. Eu, para justificar um investimento desse tipo, ele tem que ter viabilidade financeira, não é? Estudámos, nós não temos isso implementado, não é? Estudámos várias hipóteses. Há uma das soluções que se pode ter é esse equipamento produzir gás também que pode ser utilizável e, portanto, aí gera mais e pode tratar também lamas do metar, mas ainda assim, a escala era tão grande que optámos, fazemos a compostagem natural, começamos por fazer compostagem dos produtos frescos que aqui temos, vamos continuar a estudar, se calhar a tecnologia vai se desenvolver, daqui a um tempo já não há de custar tanto. Ou seja, tem que ser, obviamente é muito importante fazer as contas, não é?
tem os que vossos ser. investimentos são pensados sempre com este âmbito da sustentabilidade, ou seja, vocês Claro, quando estão a estudar os vossos orçamentos têm sempre em mente esta filosofia de sustentabilidade. é importante, é importante. O negócio o negócio tem que ser financeiramente sustentável. Claro. Tu também referiste aí que é a importância das equipas estarem envolvidas e estarem, no fundo, comprometidas para com este projeto. É fácil, é difícil, é um dos desafios, é envolver as equipas? Eu vou voltar a referir, nós temos essa vantagem, não é? Que se calhar que outras organizações podem não ter, já temos essa cultura bastante desenvolvida e, portanto, as pessoas não ouvem falar nisso pela primeira vez. Mas dando responsabilidade, dando a oportunidade às pessoas de testarem as suas ideias, de as implementarem, as pessoas sentirem-se envolvidas, os elementos da equipa que podem fazer parte da solução, acaba sempre por dar resultado. Eu vou dar aqui outro exemplo, não é? As coisas que falámos aqui fundamentalmente, não é? São as equipas dos restaurantes e das cozinhas, e o resto da equipa sentiu isso. Foram desafiados a encontrar projetos onde pudessem também contribuir para essa maior eficiência. Um dos primeiros projetos que foi aqui implementado há 2 anos pela equipa de front office, nós tínhamos, como muitos hotéis têm, muitas organizações têm, o sistema das folhas de serviço. Há uma folha de serviço, vai uma folha para os guias, vai uma folha para o front office, vai uma folha para o chefe de sala, vai uma folha para a cozinha, vai uma folha para... Olha, vamos acabar com o papel, vamos acabar com não sei o quê. Fizeram as contas, usamos uns iPads, a coisa vai por e-mail, toda a gente tem um iPad, demorou a implementar, mas o investimento acabou por se pagar, acabámos por reduzir a utilização do papel, portanto foi uma boa solução, implementada por uma equipa que à partida nem parecia estar tão envolvida, mas que sentiu-se ali um bocadinho despicaçada e acabou por entregar resultado. Olha, e ainda falando em pessoas, também abordaste ligeiramente os parceiros locais e não locais e no seu próprio envolvimento. Notaste muitas dificuldades, por exemplo, com os parceiros para que eles aceitem e também fiquem É, é, comprometidos? di- é difícil, é um trabalho longo, é um trabalho que demora muito tempo, às vezes muitos anos, não é? Porque as pessoas cada um tem a sua dimensão, cada um tem a sua escala, nós somos naturalmente desconfiados. Se eu vou pedir a um produtor para me fazer um determinado produto, ele fica desconfiado, epá, isto vai-me deixar agarrado aqui depois, não vai... e tal, e depois trazê-los cá, mostrar, partilhar com eles o que é o resultado final da nossa parceria, como é que nós usamos o produto dele, desafiá-los para alguns outros projetos, dar-lhes palco muitas vezes, trazê-los a este tipo de coisas. Antigamente eram mais presenciais, agora são mais virtuais, mas dar-lhes esse destaque também. E com o tempo acaba por se gerar relações muito fortes, muito sólidas de confiança, e em que há abertura total e que nos ajudamos uns aos outros a evoluir. Olha, para mim tenho só mais uma última questão que é, pronto, tu consideras que outras empresas de tanto de restauração como na hotelaria poderiam também beneficiar com estas práticas nas suas próprias operações? Eu acredito que sim. Eu E acredito que porquê sim. que tu não achas que é uma prática mais generalizada? Eu acho que, pronto, naturalmente, intrinsecamente, nós somos avessos a mudar, não é? Às mudanças, não é? Mas em termos do que é o mercado e que são os nossos clientes, sabemos também que cada vez mais é de nos diferenciarmos no que é a nossa oferta de produto e de ir ao encontro do que é que as pessoas mais valorizam e mais procuram, não é? Se conseguirmos aliar a isso, sermos mais eficientes, não é? Transformar um problema numa receita, em solução, diminuir os custos, ter melhores produtos, portanto, são vantagens. Agora, cada organização tem os seus processos, não é? Na generalidade serão parecidos, mas há depois muitas especificidades.
requer tempo, requer estudo, requer atenção, dedicação, convencer as pessoas, não é? Os stakeholders, os de fora, os de dentro, os do lado, mas eu acredito piamente que esta é uma boa maneira, e é uma maneira que é melhor para o nosso planeta, é melhor para a nossa comunidade, é melhor para as nossas equipas, é melhor para os nossos clientes e é melhor para os nossos produtos. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu agora vou deixar aqui espaço aos participantes para colocarem questões. Portanto, eu sugiro que, se quiserem colocar questões, liguem o vosso microfone e podem colocar aqui algumas questões. Ricardo, António Roqueto, boa tarde. Ouvem bem? Sim, sim, Estou a ouvir lindamente. Perfeito. Olha, António, antes de mais, muitos parabéns. Eu pensava que conhecia alguma coisa de Esporão e fiquei aqui completamente maravilhado, não só pela diversificação que vocês têm na oferta, mas acima de tudo por esta atitude, este cariz sustentável e ecológico que vocês estão a dar ao vosso negócio. Muitos parabéns mesmo. Eu vou-lhe colocar uma questão macro. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas regiões vinícolas. Já estive em Napa Valley, já em Bordeaux, na Toscânia. Eu, inclusive, conheço muito bem o Alentejo, que eu trabalhei durante algum tempo nas pousadas do Alentejo. E eu, quando olho para o território, olho para a qualidade do produto, olho para a diversidade, para todos os fatores que são a motivação da viagem, o Alentejo, como outras regiões vinícolas portuguesas, não ficam em nada, muito pelo contrário, aquém dessas regiões. A minha pergunta é no sentido, para alguém que é um dos principais players, para alguém que tem a experiência de vários anos neste negócio, o que é que falta ao enoturismo português, aos vinhos portugueses, para se colocarem num patamar igual ao que nós encontramos em Rioja, em que encontramos na Toscânia, em que encontramos em Bordeaux? Fundamentalmente, eu acho que é um bocadinho de tempo. Nós estamos a fazer esse percurso, estamos a fazer esse caminho. Começámos foi muito mais tarde, não é? O nosso produto tem claramente qualidade. Começámos a apostar no que é a diferenciação, não é? Como disse, há muita gente por esse mundo fora a fazer coisas fantásticas e muito, muito boas. Agora, como as nossas, como cá, com esta identidade, com estas características de cada um dos nossos territórios, não há mais ninguém, não é? Portanto, foi uma pena isto que aconteceu este último ano e meio, de facto vamos demorar um bocadinho a voltar a ter, infelizmente, a voltar as coisas a estarem ao nível em que estavam, mas eu acho que caminhávamos a passos, passos largos nesse sentido, devo-lhe dizer. Eu ando sempre muito para a frente e para trás no nosso país e também tento ir lá fora e ver as melhores práticas e tentar sempre aprender. O enoturismo evoluiu imenso. Há pessoas muito mais profissionalizadas, aquela coisa que hoje em dia que se encontra em algumas regiões de França, não é? Que se liga para o número de telefone e se é o sábado não atende, ou se olha, agora não posso, não é? Aquelas coisas muito familiares, cada vez mais personalizados, com pessoas jovens que falam línguas, que sabem tecnicamente e portanto, com um produto altamente diferenciado e com qualidade. Portanto, eu acho que é um bocadinho de tempo. António, agrada-me imenso perceber que partilha também desta opinião. Eu acho que também é muito o tempo que vai colocar aqui Portugal noutros patamares. Olha, obrigado pela intervenção. Nada, muito obrigado. Obrigado. Não sei se mais alguém quer colocar alguma outra questão. Avanço eu. Olá. Olá, Ricardo. Olá, António. Dentro do tema que estamos a falar, há realmente a questão do agente de mudança, né? Dentro da empresa, quem foi o principal agente de mudança, se foi efetivamente a administração, se foi top to bottom ou se começou
dentro da organização de alguém de baixo. Tenho essa curiosidade de saber de onde é que começou a questão da mudança, em termos de agente de mudança. A nível de sustentabilidade, a própria Organização Mundial da Saúde, ainda esta semana, apresentou um estudo sobre a questão das dietas e todos os hábitos saudáveis da alimentação, e que vai muito dentro em linha dos produtos de base das plantas, não é? E saber um bocadinho o que é que o Esperão nesse aspecto está a fazer dentro dessa linha também. Um pouco como o Fernando perguntou, também a nível macro, queria lhe perguntar também, ou deixar a pergunta, que foi em 2019 o Novo Banco também apresentou um estudo, na altura, salvo erro, com base no Dão, em que os principais problemas do enoturismo seriam um bocadinho a oferta integrada e estruturada das várias regiões, e também a questão tenho aqui a rapaziada, peço desculpa, e também a questão dos recursos humanos, que era um problema, e que o António agora referiu muito ligeiramente, da questão dos recursos humanos especializados, e a taxa de receptividade, que é claramente um problema que a indústria tem. Deixo essas perguntas, esses desafios. Tudo Obrigado muito, e parabéns pela apresentação. Acho que obrigado. Tudo questões muito interessantes. Vamos lá ver. Como eu referi há pouco, na organização Esporão, esse shift, essa mudança, acontece com a mudança de geração. Portanto, quando passamos a ter um CEO, um rapaz novo, não é? Que ficou à frente dos destinos do meio da empresa, bastante jovem, com uma visão diferente e com uma perspectiva diferente, que de facto foi um drive tremendo e conseguiu contagiar toda a organização e que levou ao início desse percurso. No nosso trabalho especificamente, como eu lhe dizia, a cultura, não é? já existia na organização e, portanto, foi muito mais simples dar esses passos. Demos uns passos mais ténues inicialmente, depois tem que, não sei, a ignição ter-se-á dado talvez com mais força há mais ou menos 3, 4 anos atrás, quando mudou uma das equipas e ficou uma pessoa à frente da equipa de cozinha que de facto tinha também um drive, que é o Carlos Teixeira, o nosso chefe de cozinha, um interesse e portanto, quando começa a contagiar, começamos a ver-nos todos alinhados e toda a gente a puxar para o mesmo lado, e é quando de facto começámos a ter melhores resultados e a começar a ver coisas a acontecer. Terá sido nessa altura. A segunda questão era relacionada com os legumes, não é? Os vegetais. Ou seja, eu acredito, pela minha formação, pelo que estudo, porque tenho aprendido, que a diversidade, não é, o equilíbrio é que é a fonte onde está a essência da longevidade. Portanto, não só plantas, não só carne, mas depois essas coisas todas serem também elas feitas com critério e produzidas, não é? Há muito esta questão da carne, obviamente a grande maioria da carne que é produzida intensivamente, se calhar não será tão boa como uma carne que é produzida em extensivo, onde o animal passa a ser um componente importante do que é o ecossistema, que contribui para o equilíbrio e que vive completamente no meio do... Portanto, eu acho que é o equilíbrio e a diversidade, mas acreditamos muito e gostamos muito e temos interesse nas coisas selvagens, nas coisas cultivadas, no fundo nas coisas boas. Eu acho que as coisas boas, relativamente à oferta integrada, eu tive a felicidade da oferta enoturística integrada através das regiões, ou quase numa plataforma a nível nacional. Eu tive a felicidade de fazer parte de alguns grupos de trabalho nos últimos anos, com alguns institutos públicos, organizações ligadas ao vinho, universidades e algumas pessoas com cargos importantes no enoturismo e no turismo em Portugal. E de facto a coisa estava a acontecer, não é? O Turismo de Portugal tinha lançado no princípio do ano passado, um bocadinho antes, em fevereiro, uma campanha internacional a promover o enoturismo, uma plataforma online também de promoção, ou seja, a coisa estava a caminhar nesse sentido. Não é? Ajudas para a formação. Relativamente aos recursos humanos, é uma questão muito, muito interessante.
e foi talvez o primeiro problema com que eu me debati quando vim viver para o Alentejo e trabalhar aqui e no início. De facto, eu tentei por todas as maneiras e todas as maneiras possíveis tentar atrair talento e pessoas com qualificação e com formação, mas o que acabava por acontecer era que essas pessoas estariam sempre aqui a prazo, não é? Estavam sempre à primeira oportunidade, queriam ir para as suas casas, para as suas famílias, para as suas terras. Então, depois de muito pensar e depois de muito dar a volta, e tentámos e fomos por um outro caminho que acabou por ser a solução, e é o que temos utilizado nos últimos anos, que é dá-nos mais trabalho, demora mais tempo, mas que é investir localmente. Começámos a trabalhar com as escolas secundárias, com os técnico-profissionais, e temos anualmente dezenas de miúdos, de alunos, que fazem aqui estágios e pequenas sessões connosco. Se todos os anos desses 50 ou 60 alunos que fazem estágios connosco conseguimos ficar com 1 ou 2, ficamos muito contentes, e depois continuamos a formá-los e a treiná-los, e eventualmente não acreditamos que eles vão ficar connosco para sempre, mas pelo menos durante algum tempo dão alguma estabilidade, não vão estar sempre a querer ir embora, estão em casa, e depois têm também um outro orgulho, se assim se pode dizer, em promoverem a região deles e o produto deles, não é? Espero ter respondido. Muito obrigado. Muito bem, eu penso que se ainda quiserem colocar mais alguma questão... Eu não quero colocar uma questão, mas quero simplesmente dar os parabéns ao António e o trabalho que o Esperão está a fazer. Eu tenho o privilégio de conhecer o Esperão desde os anos 80, que era uma miúda e ia lá brincar enquanto os meus pais trabalhavam. E tenho a felicidade de hoje ser a minha pista de atletismo, e peço desculpa por violar um bocadinho o espaço, mas não faz muito bem, está cá para isso. Portanto, é o meu espaço preferido e, portanto, consigo ver a evolução que tem sido feita e o trabalho fantástico. E quando falo do trabalho fantástico, também tem sido tudo isso que o António disse, mas agora puxando um bocadinho também a brasa à minha sardinha, a valorização das pessoas e das pessoas da terra, que é tão importante. E sim, senhor, é muito difícil arranjar aqui pessoas qualificadas para desenvolverem projetos e para terem ideias, mas é possível pegar em pessoas locais e dar-lhe formação e torna o trabalho, quem sabe, até muito mais genuíno. E acho que o Esperão tem feito também a sua parte. E por isso eu tenho muito, muito orgulho todos os fins de semana, quando vou fazer dele a minha pista de atletismo, ver a evolução de semana a semana e mês a mês. Obrigado. E por isso, António, gostava de lhe dar os meus parabéns. Muito obrigado, é isso. No fundo, demora um bocadinho mais tempo, se calhar, dá bastante trabalho, mas vale a pena. Mas depois o resultado é muito verdadeiro. É isso. E por isso é realmente um prazer. E obrigado pela apresentação, que foi mesmo muito, muito boa. Eu conheço o Esperão, né, desde sempre, mas assistir a uma apresentação ainda nos dá muito mais orgulho também de pertencer a este território, que também é o meu, e de acompanhar a vossa evolução muito perto. Sim, senhor. Muito obrigado. Grande elogio. Muito obrigado. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então resta-me efetivamente agradecer. António, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua dedicação e realmente agradecer até assim de uma forma mais global pelo trabalho que vocês desenvolvem em prol de todos nós, na medida em que todos nós usufruímos deste trabalho que vocês têm vindo a desenvolver. Então... Sim, senhora, muito obrigado. Eu agradeço também o convite. Queria dizer que, se calhar, através do Ricardo, poderão ter acesso ao meu contacto, se tiverem depois mais algumas outras questões, e deixo aqui o convite a todos, para quando se puder circular e visitar e ir aos sítios, que nos venham cá visitar, que teremos todo o gosto em partilhar convosco o que fazemos. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez, António. Obrigado. Obrigado a todos os participantes e eu faço votos que tenham um bom fim de semana e que fiquem bem. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a todos. Adeusinho. Boa noite. Obrigado.